Muito bem, estamos de volta para a segunda parte aqui da nossa aula. Muito bem, então vamos aqui para a Constituição de 67. Vão aparecer aí os presidentes Castelo Branco e Costa e Silva, né? Dois generais militares. Bom, antes de falar aqui sobre a própria Constituição, vale mencionar um pouco o que aconteceu nesse período aí de 1964 até 67, né? Houve então 3 anos de governo sem a Constituição, já que a Constituição de 46 esteve com a sua eficácia suspensa, né? Pelo AI-1, pelo ato institucional número 1, que foi o ato que instituiu a ditadura, né? Bom, esse movimento, né, da ditadura começa, essa tentativa de golpe, como eu falei lá em 54, né, na tentativa que leva o Getúlio Vargas ao suicídio. Depois houve outra tentativa de golpe, que foi aquela que eu mencionei, dos 3 presidentes em uma semana. Vai haver outra tentativa de golpe para tentar impedir o Juscelino de assumir, né? Outra tentativa é aquela que leva ao acordo do parlamentarismo e, finalmente, tem o golpe final, que é o dado em 64 aí, pelos militares. Claro que os militares não fizeram isso sozinhos, né? Havia um movimento civil também, por isso que hoje costuma-se dizer até com mais precisão que foi uma ditadura civil-militar, porque houve movimentos também da esfera civil, né, em várias frentes, né? Primeiro, o próprio partido, né, o UDN, que era o partido de oposição, que acabou levando o Jânio Quadros ao poder em 60, vai ficar, né, sempre com seus intuitos golpistas, e o Carlos Lacerda era um dos seus principais representantes, né, nesses intuitos golpistas. Houve também outras manifestações da sociedade civil, movimentos da igreja, né? Inclusive houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade já em 64, né? Depois do discurso que o João Goulart fez na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Em frente ao Comando Militar do Exército. E aí, na semana seguinte, depois do discurso do Jango, né? Fazendo lá a sua apresentação das reformas de base. Na semana seguinte vai ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, que foi capitaneada pela Igreja Católica, né, e por outros movimentos conservadores. Então há um movimento, né, não vamos dizer que o povo foi às ruas pedir ditadura, mas havia um movimento contrário forte, né, que deu aí suporte, e nas elites, mais uma vez as elites, havia essa intolerância, né, com o governo do João Goulart, já que eles estavam pensando, né, que o João Goulart ia implantar uma ditadura comunista, a ditadura do proletariado, como aconteceu na União Soviética, né? E também havia interferência externa, né? Os Estados Unidos sempre apoiando todos os golpes na história aqui da América Latina no século XX, e não foi diferente no caso brasileiro. Houve a interferência direta dos Estados Unidos, isso foi confirmado depois, né? Muito tempo depois, quando são abertos os arquivos secretos do governo norte-americano já no século XXI, neste nosso século, confirma-se que houve interferência direta da diplomacia e do governo norte-americano no golpe. Inclusive foi montada uma operação, né, a Operação Brother Sun. Aqui a gente conhece os Estados Unidos como tio Sam, só que eles queriam ser mais próximo do que um tio é um irmão. Portanto, a Operação Brother Sun, irmão Sam, né, que foi para dar suporte ao golpe, né? Então, os Estados Unidos mobilizaram ali porta-aviões e outros navios de guerra para a costa brasileira, para bombardear o palácio onde o João Goulart estava, né, lá no Rio de Janeiro, caso ele resistisse ao golpe. Como ele não resistiu, não foi necessário usar força. Mas isso serve de laboratório para, na década seguinte, acontecer aquele terrível episódio do bombardeio do Palácio de la Moneda, lá em Santiago, que vitimou o presidente Salvador Allende, né? O Salvador Allende foi assassinado nesse bombardeio, que foi feito ao Palácio Presidencial do Chile, para que o Augusto Pinochet pudesse tomar o poder. Não foram os americanos que bombardearam, mas foi a Força Aérea Chilena mesmo que seguiu esse padrão aí,
né, que foi iniciado aqui no laboratório da Operação Brother Sun, mas, na verdade, os Estados Unidos sempre foram conhecidos como a diplomacia do canhão aqui na América Latina, porque se o país não faz o que eles querem, eles bombardeiam ou então colocam a sua marinha ali na costa do país para ameaçar. Foi o que aconteceu aqui também, mesmo que não tenha sido necessário usar força, né? O João Goulart saiu relativamente de maneira pacífica e deixou o poder para os militares. Mas um golpe é sempre um golpe, né? Então, o que aconteceu no dia 31 de março e 1º de abril de 64, o João Goulart foi tirado do poder. Ele estava viajando, né, para o Rio de Janeiro, não estava na capital Brasília. Então, ele pega um voo e vai embora para o Rio Grande do Sul, porque o João Goulart, tal como Getúlio Vargas, era, né, fazendeiro lá nos Pampas gaúchos, né, na campanha gaúcha. E aí o João Goulart vai para o Rio Grande do Sul e fica lá. E a Constituição de 46 era muito clara, né? Só haveria vacância do cargo de presidente se ele deixasse o país, né, sem autorização do Congresso. Ele estava no Rio Grande do Sul, até onde eu saiba, até onde nós todos sabemos, até hoje o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil. Mas isso foi desconsiderado e aí o presidente da Câmara vai lá e numa sessão, né, em que a célebre frase, né, canalhas, 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 o presidente da Câmara declara vago o cargo de presidente e começa a encaminhar ali uma transição em que os militares vão assumir essa transição. O Castelo Branco, como depois vai ser confirmado, era, né, dos generais ali que participaram do golpe o mais simpático, né, aos interesses norte-americanos. Então vai ser ele o escolhido para ser o primeiro presidente, escolhido porque nessa época não houve eleição para presidente, a eleição era feita pelo Congresso, né, pelo colégio eleitoral, que era o Congresso. Então eram eleições indiretas, né, que havia aí para a escolha do presidente. Se quem morresse, o João Goulart, Marcelo, se quem morresse, os militares também assumiriam? Não, os militares não tinham como assumir, né? Porque não. Porque a Constituição previa o seguinte, sempre a Constituição brasileira previu isso. Até apareceu naquele episódio que eu falei lá do Café Filho e tal. Quem pode suceder um presidente? Até hoje é assim. Quando o presidente, se ele morrer, se ele renunciar, se ele for mandado embora no impeachment, quem assume é o vice. O João Goulart era o vice, então quem poderia ser o sucessor? O presidente da Câmara dos Deputados. Então ele seria o sucessor, como aconteceu lá no golpe, né? O presidente da Câmara dos Deputados declara vago o cargo de presidente, assume o poder interinamente e vai convocar eleições. Só que aí os militares já estão no poder e aí já não há essa possibilidade, né? Então, pela ordem natural, seria o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e finalmente o presidente do Supremo. Os militares não têm poder para isso, né? Os militares não fazem parte do poder político. Eles são um poder de defesa, né? É outra coisa, completamente diferente. Então, isso é o sinal de um golpe, né? Porque os militares vão lá e assumem o poder. Não foi exclusividade do Brasil, porque vocês já sabem muito bem da história da América do Sul, e aqui pouquíssimos países escaparam disso, né? A Argentina teve ditadura militar, o Chile teve, o Uruguai, o Paraguai, né? A Bolívia teve. Então, a gente, quase nenhum país aqui escapou disso, né? Todos os países sul-americanos sofreram com ditaduras militares ali nas décadas de 60, 70, 80, né? E no Brasil não foi diferente. Então, Castelo Branco assume. Segundo os militares, era um governo de transição, era uma coisa só para arrumar a casa, só que esse governo de transição para arrumar a casa durou 21 anos, né? Foi de 64 até 85, né, que os militares estiveram no poder. E essa mudança de poder, ela acontecia simplesmente por essa eleição feita indiretamente pelo colégio eleitoral. Ninguém votava aqui, né? O povo não votava para colocar militares no poder, eram eles mesmos, entre eles, que escolhiam. E aí eles criaram, né, uma falsa sensação de que vamos voltar à democracia logo, porque o presidente militar sempre tinha como vice um civil. Só que quando aconteceu o fato do Costa e Silva, né, que teve que se afastar por problemas de saúde, quem deveria assumir, se fosse uma democracia, era o vice, que era civil, mas não. Quem assumiu foi uma junta militar, né, com 3 componentes ali das 3 forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, a história de que o civil ia assumir se o militar deixasse o poder era mera ilusão, porque era uma ditadura, né? Então, os governantes dessa época inicial, né, da primeira fase da ditadura, foram o Castelo Branco e o Costa e Silva. Como vocês veem aí nas imagens, eles estão nas fotos como civis, né, de terno e gravatinha borboleta e a faixa presidencial. Não estão fardados, né? Os militares queriam passar a imagem de que estavam restabelecendo a democracia, e aí eles não vestiam farda, né, nas funções civis.
mas eram militares no poder, sim, né? Eles não deixaram lá os cargos para ser presidentes, e não houve eleições, lógico, então não havia como ter escolha democrática. Bom, dito isso, né, vamos então para a Constituição. Em 67, a Constituição foi anunciada pela ditadura como promulgada. Eu até já mostrei aqui uma reportagem, né, do jornal o Globo, de capa do jornal no dia lá da aprovação. Né? A nova Constituição Democrática foi promulgada coisa nenhuma, ela foi outorgada porque o Castelo Branco mandou o projeto pronto para o Congresso durante as férias ali parlamentares, e quando eles voltaram das férias, ele já disse logo: ou vota agora, né, do jeito que está aí, pelo bem do país sempre, né, em nome da nação brasileira e tal, ou vocês terão seus mandatos cassados e serão presos. Então, não houve opção, não houve escolha, e ela foi aprovada, então, né, mas aprovada por imposição do governo, lógico. Essa Constituição ela teve uma característica aqui, né, deixa eu ler esse trechinho, está no último artigo dela, o 189. Essa Constituição será promulgada simultaneamente pelas mesas das casas do Congresso Nacional e entrará em vigor no dia 15 de março de 67. 24 de janeiro de 67 tinha sido o dia da aprovação da Constituição. Então, essa foi a única Constituição da história do Brasil que teve vacância, né? A gente vai ver isso no próximo assunto, a vacatio constitutionis, né? A vacância da Constituição. Então, essa foi a única Constituição da nossa história que teve período de vacância, né? E sempre numa data que para os militares é cabalística, 15 de março, né? Tudo deles é no dia 15 de março, na ditadura tudo era 15 de março, a posse era 15 de março, tudo deles era isso, e até agora nos movimentos que pedem intervenção militar, ou seja, golpe, né? Hoje eles colocam 15 de março como uma data emblemática, né? Então, para os militares, o 15 de março é uma data cabalística, 15 de março foi o dia em que essa Constituição entrou em vigor. Essa ainda não foi a pior fase da ditadura, porque eles ainda queriam passar aqui um verniz de que estavam arrumando a casa, de que iam fazer aqui algumas mudanças, mas que ainda era um governo democrático. Claro que não era, né? Desde o primeiro dia já houve perseguição, morte, prisão, tortura, não houve nada de pacífico. Mas essa ainda foi a fase menos pior da ditadura. Bom, nessa Constituição havia a preocupação com a segurança nacional e, claro, com o risco fantasioso, mais uma vez, de implantação do comunismo, né? A visão deles é que o João Goulart era comunista. Na visão dos Estados Unidos, eles não queriam aqui uma nova Cuba, então os americanos viam o João Goulart como um comunista também, né? E como houve lá a Revolução Cubana, né, ali no quintal dos Estados Unidos, eles não queriam que outro país passasse por essa revolução, e eles achavam que o João Goulart ia fazer isso. O João Goulart nunca pensou em fazer isso, porque o João Goulart era adepto do movimento trabalhista, era adepto de uma ideia de nacionalismo lá que foi, né, muito comum nos governos Vargas e Juscelino, mas isso nem de longe é comunismo, né, porque outros países foram nacionalistas e outros até são nacionalistas até hoje, não são comunistas, né? Comunismo não é isso, né? E os países comunistas são bem diferentes desse modelo, né, nacional desenvolvimentista que o João Goulart queria implantar, né? Nem de longe ele queria fazer isso. Mas acabou ficando, né, a história do fantasma do comunismo mais uma vez, e mais uma vez o Brasil e os seus governos golpistas vão perseguir inimigos imaginários, né? Implantar o medo e o terror na sociedade para conseguir governar. Só assim que eles chegam ao poder. Essa Constituição não tinha força normativa, né? Porque, de fato, os atos institucionais e os decretos-lei eram as normas que eram obedecidas à época, né? Como eu disse, né, o primeiro ato da ditadura foi um ato institucional, o famoso AI-1, né? E eles foram governando dessa maneira. Tanto é que em 68 foi editado o mais tenebroso de todos, o pior de todos, que foi o AI-5, né? O ato institucional número 5, que foi decretado ali em 13 de dezembro de 68. Deixa eu só mencionar aqui alguns pontos desse ato institucional, né, que de fato foi a lei que valeu, né, muito mais até do que a própria Constituição nessa época. Esse ato número 5, por exemplo, no artigo 2º, decretou que o presidente da República pode decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente. Ou seja, deram o poder para que o presidente fechasse o Congresso, qualquer casa legislativa, quando quisesse e bem entendesse, e elas só voltariam a funcionar quando ele quisesse, né? Mais absolutista do que isso, mais autoritário do que isso, está para nascer.
No interesse de preservar a revolução, eles sempre insistiram em dizer que 64 foi uma revolução, não foi um golpe, né? Tem que se falar com todas as letras, as 5 letrinhas G-O-L-P-E, golpe, né? No interesse de preservar o golpe, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, claro, a Constituição não valia de nada para eles, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Aí, o presidente podia fazer o que quisesse, o que bem entendesse, inclusive, né, cassando direitos políticos de quem fosse da oposição. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Então, isso acaba com a estabilidade dos servidores públicos e com as garantias, por exemplo, que juízes e promotores têm, né, de não ser mexidos ali da sua função por conta de problemas ideológicos, né, que o governo tenha com um eventual juiz. O presidente pode, em qualquer caso, decretar o estado de sítio e prorrogá-lo. Fica suspensa a garantia de habeas corpus, no caso de crime político, contra a segurança nacional, ordem econômica e social e economia popular, ou seja, proibiu-se o habeas corpus para qualquer caso. Então, a pessoa era presa e não tinha como recorrer da prisão ilegal. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato e seus atos complementares, ou seja, isso em outras palavras diz, o presidente pode fazer o que ele quiser e bem entender que não acontecerá nada com ele, e o presente ato entra em vigor nesta data, que foi o 13 de dezembro de 68. Aqui já foi no contexto do governo Costa e Silva, ele se afastou do poder, né, logo em seguida, e aí vai assumir, depois disso, a junta militar, que era composta por essas 3 criaturas, o Lira Tavares, Augusto Rademacher e Márcio Melo, que, claro, os brasileiros, apesar de toda a repressão, não perderam o bom humor e chamavam eles de os 3 patetas, né? Eram os componentes da junta que assumiu no lugar do Costa e Silva. E o presente que eles deixaram foi a mudança da Constituição com a emenda número 1 de 69, né? Que é outro ponto aqui importante. Essa emenda, né, foi editada por essa junta militar, foi o presente de despedida deles, e há uma discussão até hoje sobre se essa emenda número 1 ela é uma emenda ou se ela é uma Constituição nova. Como era uma ditadura, não havia preocupação nenhuma com o que deveria ser feito aí, se era trâmite constitucional ou não. Então o nome ficou emenda número 1, mas de fato ela é uma nova Constituição. Até porque a redação da emenda começa logo assim, a emenda diz o seguinte, o primeiro artigo dela, né? A Constituição de 67 passa a vigorar com a seguinte redação. E aí já vai logo direto para preâmbulo e artigo 1º da Constituição. Ou seja, a emenda número 1, ela mudou a Constituição de 67 inteira. Então, uma emenda que muda uma Constituição por inteiro, ela é uma Constituição nova, né? Então, a emenda número 1, apesar de ter esse nome, né, ela acabou sendo a nova Constituição do Brasil, que foi, então, a Constituição de 1969, que dá início nessa fase, não dá início, na verdade, ela consolida essa fase mais repressora da ditadura, que começa com o AI-5 e segue em frente com os outros presidentes, o Garrastazu Médici, que foi o período mais sangrento da ditadura militar, né, o início dos anos 70, depois o Ernesto Geisel, né, que propõe a reabertura, né, a volta lenta e gradual à democracia. Essa volta lenta e gradual demorou tanto, foram 10 anos, né, praticamente, de retorno à democracia. O último presidente da ditadura, né, o último militar, que foi o João Figueiredo, que dizia preferir cavalos a pessoas, né? E, finalmente, o José Sarney, que foi aí o último, né, presidente dessa época, já civil, né? Já era aí na transição. Depois eu falo mais um pouquinho dessa questão aí da transição de volta, né, dos militares para os civis, que vai levar o José Sarney a ser o último presidente dessa época, né, dessa Constituição de 67 e 69. Bom, vamos falar um pouquinho dessa emenda, né? Apesar de ter sido nomeada como emenda, na verdade, essa norma foi uma verdadeira Constituição, como eu falei, né, já que ela modificou totalmente o texto de 67. Por meio desta emenda número 1, que na verdade foi uma nova Constituição, né, todos os atos institucionais, incluindo o terrível AI-5, eles foram incorporados ao texto constitucional. Então, isso
né, acabou com todas as garantias de direitos que havia, né, ainda, né, pelo menos no papel, havia em 67, 69 já não havia mais garantia nenhuma. Como a gente viu, o AI-5 ele acaba até com habeas corpus, né, ele institui outras determinações extremamente autoritárias, né, e acaba também institucionalizando de outras maneiras a própria pena de morte, né, porque os crimes eram aqui punidos da maneira que os militares queriam, e houve muitas mortes, houve muitos casos de tortura, né, e nada disso foi apurado, logicamente. Né? Até hoje, ninguém foi punido por isso. Então, com isso, essa Constituição se tornou ainda mais autoritária que a de 37. Por isso que eu falei lá, 37 no texto original foi a pior de todas. Mas a de 67, 69, ela foi ainda pior, né? 69, porque em 69 a emenda número 1 vai colocar o AI-5 dentro dessa Constituição, os outros atos institucionais também, e aí tudo que havia de pior vai estar nessa Constituição, que consegue ser ainda, né, mais autoritária do que a de 37. E quem participou desse processo também foi ele, o Francisco Campos, uma vez golpista, sempre golpista. Olímpio Mourão Filho, lá do Estado Novo, Francisco Campos, do Estado Novo, também estiveram presentes nesse golpe militar, né, em todo esse contexto da ditadura. O AI-5 ele só foi revogado em 78, né, durou aí 10 anos nessa conjuntura do Brasil, né, no contexto do enfraquecimento da ditadura, desfigurando a emenda número 1. Então, nesse período aí, dos anos 60, de 68 até 78, o Brasil foi governado, né, por meio desse AI-5 e por outros atos institucionais, entre outras aberrações, porque nessa época houve a aprovação de várias leis que foram feitas, né, que foram publicadas apenas com a ementa. Então, hoje a gente tem acesso à lei inteira, né? Naquela época, você só tinha acesso ao número da lei e um resumo do que ela tratava. Então, eram leis e decretos secretos. Houve muitos desses, né? Principalmente decretos publicados pelos governos militares, né? Perseguição, tortura, desaparecimentos forçados e morte de milhares de pessoas houve, né? Houve, segundo a Comissão Nacional da Verdade, né, mais de 400 mortos que foram confirmados, mas ainda não é possível confirmar de maneira total, né, esse número de mortos, até porque outras obras, outras pesquisas têm mostrado que houve outras tantas mortes. Só no caso dos indígenas, estima-se que pelo menos 8.000 indígenas foram assassinados no processo de expansão ali, entrando pela Amazônia para construir a Transamazônica e explorar, né, aquelas áreas mais remotas do país. Né? Então, houve um processo ali de dizimação das comunidades indígenas. Isso não foi apurado pela Comissão Nacional da Verdade, não houve tempo, né, nem recursos suficientes, entre outros tantos casos. Né? E até hoje ainda tem famílias aí que estão chorando pelos seus desaparecidos, porque eles nunca foram encontrados. Né? Então, a ditadura militar no Brasil foi, né, teve todo esse contexto sangrento. Claro que houve ditaduras ainda piores aqui na América do Sul, mas o intuito não é de ficar competindo para ver quem matou mais gente, né? Se uma pessoa morreu por uma ditadura, já é algo abominável. Imagina se foram 400, se foram milhares, né? Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Né? Nenhum país que queira ser civilizado pode admitir que governos sejam, né, colocados como ditaduras. Bom, deixa eu falar um pouquinho antes de outras coisas também. Ô, professor, só uma observação. E o mais triste ainda é você ver professores, né, como aconteceu agora há pouco, pedindo AI-5. Jesus é mais, viu? Não, Misericórdia. Isso é a tentativa de subverter, né, de tentar fazer o povo de besta, né, achando que o povo não conhece a sua própria história. Temos que saber da história justamente para a gente não cair nesses contos do vigário, né, nesses cantos das sereias. Não, né, não tem como você pedir isso de volta. Né? A própria ditadura, né, revogou esse AI-5 em 78. Nem eles quiseram seguir até o final com essa desgraça. E aí você pedir num contexto democrático para que isso volte, né, é o suprassumo do golpismo, né? É o suprassumo da cara de pau. Mas, enfim, né? Falando um pouco da questão das eleições, né? Essa ditadura militar brasileira teve uma característica aí que ela teve eleições, né? Diferente lá do governo do Vargas, eles permitiram, né, 2 partidos, então eles criaram um sistema artificial aqui bipartidário. Então você tinha a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, né, que era o partido com sentido, né, seria o partido do governo,
e tinha o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, né? Que o MDB de hoje é descendente dele, né? Claro, com todas as suas E diferenças. o professor, e o DEM, eu acho que é o descendente do Arena, né? Que foi PDS, PFL e o GDEM, né? Exatamente, o DEM é o herdeiro da Arena, né? E hoje está aí com o Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre comandando Câmara e Senado, posando de democratas, com democratas até no nome. Olha a ironia da política brasileira, né? Democratas, o partido que era o partido que, né, oficial da ditadura militar lá nos anos 60, 70 e 80. Então, as eleições elas eram pautadas por esses dois partidos, né? Quem queria concorrer, quem tinha condições, né, não tinha lá seus direitos políticos suspensos, concorria às eleições dessa maneira. E aí você tinha eleição de quê no Brasil? Bom, você poderia ter nessa época eleições para deputados e vereadores, certo? Quando havia o Congresso funcionando, porque a gente viu agora que o AI-5, né, pelo AI-5, o presidente ele podia fechar o Congresso quando ele quisesse bem entendesse. Então, quando o Congresso estava funcionando, podia ter eleição para deputado e, a nível municipal, também para vereadores. Podia haver eleição para prefeito, né, mas não para todas as cidades. Não podia haver eleição para governador. E, como a gente viu, a eleição do presidente era uma farsa, porque era feita pelo Congresso, e quando o Congresso não estava funcionando, os próprios militares é que decidiam quem seria o seu sucessor na maior cara dura. Então, como é que funcionava aqui? Bom, os governadores, eles eram indicados, certo? Então, durante esse período aí da ditadura militar, os governadores de Alagoas, por exemplo, todos foram indicados. Nenhum foi eleito, porque não havia eleições para governador. E os prefeitos, havia uma determinação que era a seguinte: prefeitos das capitais e de cidades que eram consideradas estratégicas para o regime, essas cidades não tinham eleições, certo? Então, Maceió, por exemplo, capital, não teve eleições e todos os prefeitos de Maceió, durante esse período, foram indicados. Inclusive um prefeito que depois virará presidente, né? Que ele se orgulha tanto, eu entrei, né, no poder pelos braços do povo, coisa nenhuma. Ele entrou pelos braços dos militares mesmo, né? Pela força bruta dos militares, que ele entrou no Do poder. pai, né? Do pai que era ligado aos militares, né? Exatamente. Então, Senador na época. esse prefeito que vocês conhecem bem aí, sabem quem é o nome, né? Que eu não vou falar o ponto milagre, mas no ponto santo, ele, né, entrou no poder, começou sua carreira política como indicado, não como eleito. Outras cidades, né, do Brasil que não são capitais também passaram por esse processo de indicação. Eram geralmente cidades em que você tinha batalhões, né, sedes dos batalhões do Exército, Marinho Aeronáutico, bases aéreas e tal, e as cidades de fronteira. Essas não tinham eleições. As outras cidades tinham. Mas era nesse modelo aí, Arena contra MDB. E, claro, era ditadura. Na ditadura, né, os ditadores eles são como as crianças mal criadas. Né? Aquela criança que pega a bola, né, a dona da bola vai lá para a partida, né? Se ela perder, ela vai, carrega a bola e acabou o jogo. Né? Era isso que eles faziam. Então, numa eleição, vencer um candidato do MDB, que seria a tal oposição, eles simplesmente inventavam alguma coisa, caçavam o direito político do vencedor e nomeavam o prefeito da Arena. Não tinha como você sair disso, né? A mesma coisa com os deputados. Então, quando havia a eleição de deputados do MDB, eles logo tinham seus mandatos cassados, eram perseguidos, e aí quem assumia sempre era a Arena. Então, era uma coisa de fachada, né? Ter eleições era só para, como diz o ditado até hoje, para inglês ver, né, para que a comunidade internacional pensasse que aqui havia democracia, só que não havia democracia nenhuma. Então, esse foi o modelo, né, que perdurou aí durante a ditadura, e na transição ali para voltar à democracia, né, já nos anos 80, houve uma mudança que foi, vamos deixar de ter ali os presidentes militares, vamos passar a ter presidente civil. Mas a eleição que levou o Sarney ao poder, né, que era o Tancredo, e acabou assumindo o Sarney, ela também foi uma eleição feita de forma indireta, certo? Como é que foi a eleição do Tancredo Neves, né? Havia dois candidatos, então, MDB e Arena. O candidato do MDB foi o Tancredo, que sempre foi historicamente do MDB. Já o José Sarney era da Arena, né? E aí, por interesses políticos, vai para o MDB para tentar ser o candidato a presidente. Só que o Tancredo era mais forte politicamente, acaba prevalecendo a indicação dele, né, para ser o candidato. Do outro lado da Arena,
O candidato a presidente era um cidadão que vocês devem lembrar do nome dele, chamado Paulo Salim Maluf. Paulo Maluf era o candidato da Arena. E aí a campanha vai sendo feita lá no Congresso, né, para a eleição do presidente, lá entre os parlamentares, e eis que havia lá um deputado que era índio, né, o Juruna, e o Juruna vai à tribuna às vésperas da eleição para fazer uma denúncia, que ele tinha sido contactado por um agente do Paulo Maluf para receber dinheiro para votar no Paulo Maluf. O Paulo Maluf estava comprando voto lá dentro do Congresso. Aí o dinheiro chegou até a ser entregue, né? Só que sem autorização do Juruna o dinheiro voltou, né? E aí ele vai lá na tribuna e denuncia que estava tendo essa compra de votos, e aí a eleição que estava parelha acaba pendendo para o lado do Tancredo, e o Tancredo Neves vai ganhar a eleição. Nessa época, então, os militares já estavam enfraquecidos, né? Houve ali uma grande crise econômica, porque no começo dos anos 70 houve o chamado milagre econômico, né? Que veio às custas de pesados empréstimos que os americanos, né, mandaram para o Brasil, né? E, claro, um descontrole total ali da economia que depois leva ao desastre econômico, né? Porque esse milagre dos primeiros anos dos anos 70 leva a uma recessão e a uma crise generalizada nos anos 80, que foram considerados economicamente como a década perdida. Então, os militares já estavam enfraquecidos, não tinham mais como mexer no resultado da eleição lá. O Tancredo vence e continua, né? Só que ele não assume porque o Tancredo vai ter uma diverticulite e aí acaba falecendo antes de assumir. E o José Sarney foi quem assumiu o poder. E aí vai caber ao José Sarney fazer essa transição para a democracia, né? E essa transição vai passar aí por esse modelo que a gente vai ver agora, né? Primeiro, foi editada, né, foi aprovada uma emenda, né, a emenda 25 de 85, que ela, pela primeira vez na história do Brasil, instituiu voto para analfabetos. Desde que o Brasil virou república, os analfabetos eram proibidos de votar. E aí a emenda 25, ela deixou o voto facultativo. Se o analfabeto quisesse votar, poderia votar. E como é que ele votava? Bom, aí tinha um decalque, né, que os candidatos entregavam para os eleitores analfabetos no dia da eleição. Aí ele ia lá em cima da cédula e desenhava, né, um número lá que tinha que votar, e assim é que eles votavam, né? Quem já sabia escrever o número, escrevia. Quem não sabia, na época, tinha um decalque, né, um papelzinho que eles davam, né, para aquelas pessoas que entregam os santinhos, né, os cabos eleitorais entregavam lá perto dos locais de votação, e aí os analfabetos votavam dessa maneira, né? Veio a emenda 26, que convocou as eleições para a Assembleia Constituinte. Aí tem todo um processo, né? Antes da eleição lá do Tancredo contra o Paulo Maluf, houve a campanha pelas diretas já. É uma campanha gigantesca, monumental, que teve grandes nomes, né, da política, das artes, enfim. A sociedade brasileira se mobilizou para tentar trazer a eleição de 85 para ser direta. Mas não conseguiram, né? Os militares ainda estavam fortes ali politicamente, influenciaram o Congresso e conseguiram evitar que a emenda das eleições diretas fosse aprovada. Inclusive, os militares ordenaram, né, que a cavalaria passasse por cima de quem estivesse lá na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, protestando, né, esperando o resultado da votação, né? Como era de praxe deles de fazer todo esse tipo de repressão. Bom, então, a emenda das eleições diretas não passou, né? E aí o processo vai ficando mais demorado e até que o Sarney vai ter que, em algum momento, né, convocar a Assembleia Constituinte. Ele vai fazer isso só em 86, né? Porque a emenda foi aprovada em 85, as eleições só vão acontecer um ano depois e a Assembleia só vai começar a trabalhar no outro ano, em 87. Tudo isso foi para dar tempo do Sarney fazer negociações, né? O Sarney entregou para várias famílias políticas direitos de concessão de transmissão dos canais de TV. Então, as afiliadas, né, foram distribuídas aí à torta e à direita, estado por estado, para que as grandes forças políticas locais pudessem ter emissoras de rádio e TV, né? Isso foi uma negociação forte que foi feita. Por outro lado, o Sarney queria garantir algum tipo de continuidade no poder. Então, ele ganha mais um ano de mandato. Ele deveria sair em 89, ele só sai em 90, né? Então, ele ganhou mais um ano de mandato. Foi um toma lá da cá danado para ele conseguir viabilizar essa eleição para a Assembleia Constituinte, porque o Sarney não era democrata, né? O Sarney era da Arena. Então, ele não tinha interesse em voltar à democracia, né?
Então, para isso, ele tinha que negociar muito para poder conseguir ganhar alguma coisa com isso. Bom, finalmente, em 87, a Assembleia Constituinte começa a funcionar, e aí a Assembleia tem composição ali de várias frentes, né, de várias forças políticas, inclusive depois, né, alguns presidentes vieram dessa Assembleia, né, o Fernando Henrique Cardoso participou da Assembleia Constituinte como deputado constituinte, o Lula participou também como deputado constituinte. Então, houve, né, ex-presidentes aí na história da volta à democracia que foram participantes dessa Constituição, né? E havia lá vários núcleos, claro, né, o chamado Centrão, os outros núcleos também, né, mais radicais um pouco para a direita ou para a esquerda, mas no final prevalece a ideia do Centrão e a Constituição de 88 fica meio que fica no meio termo ali, né? Entre, de um lado, né, os direitos sociais, uma Constituição mais voltada para o social, e do outro lado também aspectos liberais, né, aspectos do liberalismo e aderindo às questões, né, básicas do capitalismo. Essa Constituição teve como marca registrada, né, o fato de ter tido propostas populares, né, foram mais de 60 mil propostas de artigos para a Constituição vindas do povo. Foi a Constituição, né, mais popular da nossa história, porque nós, o povo, participamos, né? Quem pôde participar lá, quem estava, né, podendo participar nos anos 80, participou, e foram lançadas várias propostas. Muitas dessas propostas acabaram entrando mesmo no texto da Constituição de 88, né? E aí a nossa Constituição de 88 de hoje tem muito disso, né? Tem muito dessa Constituição, né, dessa formação popular. Então, para quem hoje, em 2020, fica dizendo por aí que a Constituição de 88 foi um erro, né? Ser errado por ser popular, ser errado por estar expressando a vontade do povo, né? Então, é melhor errar dessa maneira do que estar acertando nessa maneira desgraçada que a gente está, matando 122 mil pessoas, né? E ainda tem gente que não acredita que tem doença. Fora outros e outras tantas causas de morte que existem no Brasil, né? Porque o Brasil tem um índice altíssimo de homicídios, né? Anual de 60 e tantos mil homicídios por ano, que é outra epidemia também. Claro que isso não desmerece os 122 mil mortos que já estão aí por conta da Covid, mas vejam, né? Então, o Brasil, mesmo com todos os problemas, tem uma Constituição que foi resultado das forças populares. E as poucas conquistas que tivemos aí nos últimos anos vieram por conta da Constituição, né? A nossa Constituição viabilizou essas conquistas, essas ascensões. E isso precisa ser sempre lembrado, né? Para que erros como esses não aconteçam de novo, né? Erros como os da ditadura, né? Quando eu voltar daqui a pouco, eu mostro, né, algumas coisas aí que precisam também ser lembradas na parte final da aula sobre, né, algumas práticas aí que foram feitas pela ditadura. Mas nessa parte da ditadura tem muita coisa que precisa ser mostrada também. Então, vão aqui mais dicas agora nessa parte final, né, nessa segunda parte, no finalzinho da segunda parte. Por exemplo, esse livro aqui, O Pedaço de Mim, da Olga Miranda, o Jaime Miranda, né, ele é um dos desaparecidos. Até hoje o corpo dele nunca foi encontrado. Ele era da família Miranda, aquela que eu falei da história do rádio lá dos anos 30, né? Então, o Jaime Miranda, ele foi do Partido Comunista, né? E ele foi perseguido e morto pela ditadura, porque o corpo dele nunca foi encontrado. E aqui é um pouco da história que a filha dele, a Olga, conta, né? De toda a família, dessa situação que eles vivem até hoje, da incerteza, porque nunca puderam enterrar o corpo desse parente, desse ente querido. Tem uma coleção de livros, né, que é a coleção Arquivos da Repressão, que mostra, por exemplo, esse aqui, né, Tanques e Togas, Lugar Nenhum, né, sobre a queima de arquivos, O Herói Mutilado, que conta a história da novela Roque Santeiro, e Os Fuzis e as Flechas, que contam as histórias sobre os indígenas e a repressão da ditadura feita a eles. Na volta eu mostro mais livros e conto o finalzinho dessa história. Até já.